Mateus capítulo 11. Esse texto nos mostra João esquecido numa prisão, em total ostracismo, deprimido, com dúvidas acerca do Messias. E ao mesmo tempo em que João está esquecido numa prisão, o texto nos diz que Jesus está ativo e operando inúmeros milagres. E é interessante que, por estar preso e sem direito à liberdade, João é informado por um dos seus discípulos que Jesus Cristo está fazendo a obra, está realizando milagres, está ressuscitando mortos, está libertando pessoas de demônios. E é nesse contexto, meus irmãos, que algumas verdades me saltam os olhos nessa manhã, no qual eu quero compartilhar com vocês. E o tema do que nós vamos falar hoje é quando a dúvida tenta assaltar a nossa fé. Uma pergunta antes de entrar no tema: você acha que um homem de Deus, um homem de oração, uma mulher de oração, você acha que ela pode ser acometida por dúvidas durante a sua caminhada cristã? Ai, que bom. Porque tem alguns ungidão que acha que o homem e a mulher de Deus não pode ter dúvidas, não pode passar por aflições, não pode passar por lutas, né? Então você vai ver no texto o relato de João e as dúvidas que assaltaram o coração dele. Então, em primeiro lugar, verso de número 1. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e a pregar na cidade deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, o que ele fez? Mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Se os milagres de Jesus eram públicos, pois Jesus curava nas ruas, nas praças, nas casas, não era nada escondido, é natural que as notícias, né, das obras de Jesus chegasse até o conhecimento de João, mesmo ele estando numa prisão. E diante da dúvida de João Batista acerca se Jesus era de fato ou não o Messias, o que ele faz? Qual é a providência que ele toma? Ele envia os seus discípulos para interrogar Jesus, para sanar quaisquer dúvidas que ele ainda está tendo acerca de Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, ele manda os seus discípulos perguntar para Jesus: olha, nós queremos o João, está preso lá, e ele mandou vir aqui perguntar para você, Jesus. É você mesmo? Jesus, você é você mesmo? Ou não? Deu uma dúvida aqui agora. Eu não sei se nós devemos esperar em ti, ou se nós devemos esperar outro. Então, qual a primeira lição que eu tiro desse texto? Que homens de Deus também têm os seus momentos de fraqueza. É um momento de fraqueza dele.
Ele é primo de Jesus. Ele é filho de Isabel. Jesus não é um estranho para ele, mas quando ele está preso, e a prisão deixa o homem deprimido, vulnerável, emocionalmente abatido. Ninguém fica feliz dentro de uma cela. Então bate aquela dúvida. É quando a dúvida atormenta a nossa alma. Homens de Deus também passam por momentos turbulentos na vida cristã. Aonde a gente fica com dúvida, a gente fica com medo, a gente fica preocupado. Meu Deus, será que meu filho, será que meu casamento, será que o dinheiro... As dúvidas vêm. E aí então diz o texto, no verso de número 3, né? Está errado aí, digitado errado, verso 3. Como que nós vamos conciliar as maravilhas de Jesus com as situações dolorosas que muitas vezes nos afligem? Porque João é informado que Jesus está curando enfermos, ele é informado que Jesus está libertando endemoniados, ele é informado que Jesus está ressuscitando mortos. Mas aonde é que está Jesus que não vai ao encontro do profeta para libertá-lo da cadeia? Já que Jesus é poderoso, já que Jesus tem todo o poder, e eu estou aqui preso, será que Jesus não pode vir aqui me visitar? Será que Jesus não pode me tirar dessa prisão? Irmãos, esse é também o nosso drama. Há momentos que você se vê em situações difíceis, e você fala assim, meu Deus, aonde é que está Jesus? Por que Jesus não me socorreu ainda nessa minha aflição? Por que desse medo que eu estou sentindo? Como conciliar o poder de Jesus com as angústias que nós sofremos dia a dia? Como conciliar o poder de Jesus com a inversão de valores da sociedade? Por quê? Porque o Herodes está no trono e o profeta está na cadeia. Olha a inversão de valores. O Herodes é um pedófilo, é um adúltero, e está reinando. E o João é um profeta, está lá, deprimido, na cadeia, cheio de dúvidas, se de fato Jesus é o Cristo, ou se ele deveria esperar outro. Então talvez você nesta manhã, você se encontre em situação semelhante. Fala, puxa vida, eu estou preocupado, eu estou ansioso. Na verdade eu não estou nem preocupado, pastor, eu estou desesperado mesmo. Eu não vejo saída. A notícia que eu recebo parece que vai piorando. E aonde é que está Jesus? Como é que eu vou conciliar isso? A onipotência de Jesus com o sofrimento que me atinge. És tu aquele que estava para vir? Jesus, o patrão, o chefe que está preso lá, o João Batista, o nosso chefe, ele quer saber. Ele quer saber se ele pode contar com você ou se ele deve esperar outro. Então, como é que nós vamos conciliar o silêncio de Jesus com as nossas necessidades? Porque Jesus, ele não se pronuncia em defesa de João Batista. Ele não faz um discurso
desbancando a prepotência de Herodes, porque João está preso por ordem de Herodes. Por que que Jesus não vai se apresentar como advogado de João Batista, se a Bíblia diz que ele é o nosso advogado? Não é fácil conviver com o silêncio de Jesus diante das aflições que afligem a nossa alma. Não é fácil. João está no cárcere esperando por uma libertação. Porém, a cabeça dele é cortada por um soldado, pela espada de um soldado romano. E aí, pastor? E aí, meu irmão? Não estamos falando de qualquer pessoa. Estamos falando do profeta João Batista. Para você ter a noção do negócio, ele foi considerado por Jesus como o maior do Antigo Testamento. O maior. Está preso, está na angústia, está aflito, está com dúvida, está caminhando para o martírio, e Jesus está em silêncio. Isso aí é para mim e para você aprender que muitas horas, muitas vezes, você também está vivendo um martírio na sua vida. Está caminhando para o matadouro. E aí você fala assim, meu Deus, Jesus, tu estás ausente, tu não está me ouvindo, tu não se importa comigo, e Jesus está em silêncio, quieto. Irmãos, chega uma hora que a gente vive por fé, irmãos. Olha ao redor o diagnóstico, você olha ao redor a situação. Puxa vida, você bate numa porta, bate na outra, nada, 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 nada. Você fala, quer saber de uma coisa? Eu vou viver por fé, um dia de cada vez. Né? E seja o que Deus quiser. Que seja. Como conciliar a não intervenção de Jesus com a mensagem de juízo que o João Batista pregava acerca do Messias? Por quê? Porque qual foi a mensagem de João Batista? O que ele anunciou? Que quando o Messias viesse, o que o Messias traria? Juízo da parte de Deus. Por isso que ele falava, arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. Agora, João esperou ver em Jesus o quê? Uma mensagem de juízo. Talvez ele está na prisão pensando, poxa, Jesus vai entrar aqui com uma corte celestial e vai me libertar. Mas o que João Batista escuta da boca dos seus discípulos é que Jesus não está pregando sobre juízo, mas ele está pregando sobre os atos de misericórdias de Deus. O Messias, enquanto está demonstrando os atos de misericórdia, curando, libertando, ressuscitando, o João está deprimido porque ele está caminhando para o martírio. E ele sabe que vai morrer. Então, esse texto, meus irmãos, me ensina que é em momentos como esse, em que a dúvida tenta tomar conta do nosso coração, e é aí que Satanás muitas vezes tenta sugestionar para nós. Está vendo? Amaldiçoa esse teu Deus e morra. Esse teu Deus não está nem aí para você.
Esse teu Deus está pouco preocupado se você vai ficar viúvo, se você vai ficar viúva. Olha, ele não está nem aí para você. Isso aí são sutilezas. Moxa, mas por que eu, Senhor? Justo eu. Né? São sutilezas de Satanás para confundir a gente. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Qual é a dúvida de João aqui? Não é em relação à prisão, mas em relação às suas expectativas não correspondidas. Porque João está enfrentando problemas. E Jesus está continuando normalmente as suas atividades. O que vale destacar aqui, e que é importante para a igreja, é saber que João Batista não engoliu as suas dúvidas, ele as expôs. O João Batista fez pergunta. Pergunta lá para ele. Pergunta se é ele mesmo. O João Batista busca perguntar para Jesus porque ele não quer viver em conflito. Ele não quer. Homens de Deus, às vezes, são assaltados pela dúvida, ficam em conflitos. Ah, pastor, mas eu sou um super ungido, eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher que jejua. Ah, eu não aceito isso na minha vida. Imagina que eu vou fraquejar. Imagina que eu vou ficar... Irmãos, Moisés quase desistiu. Irmãos, Elias pediu para morrer. Irmãos, o apóstolo Paulo chegou a ponto de desesperar-se da sua própria vida. Então, homens de Deus são assaltados pela dúvida, sim. Não é pecado. Agora, quando a dúvida vem, faça perguntas ao Cristo. Pergunte ao Cristo. Veja aí, no verso de número 4. Eles foram perguntar, né? És tu mesmo, tal, que havia de vir? Ou de... Agora, olha a resposta pacificadora que sai da boca do Cristo para o João. Ele diz assim, ó, eu não vou ficar aqui zangado com as dúvidas sinceras de João, tá certo? Em vez de Jesus responder com aspereza, de vez de Jesus responder com palavras, Jesus responde com obras. Diga lá para o João o que vocês estão ouvindo e vendo. Sabe o que vocês estão ouvindo e vendo? Que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, que os surdos ouvem, que os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Em suma, Jesus manda dizer a João, João, a misericórdia de Deus está aqui. Irmãos, isso aqui é um código que Jesus está mandando para João, porque João Batista, como profeta, sabia muito bem que o Messias, o ofício do Messias seria curar, seria ressuscitar, seria libertar. Então Jesus manda uma mensagem codificada, ó, diga para João que vocês estão vendo isso, para acalmar o coração dele. Quando ele vê, quando ele ouvir, quando ele for informado que os mortos estão ressuscitando pelas minhas mãos, bem-aventurado será aquele que não achar em mim motivo de tropeço.
Então, a resposta de Jesus é duas verdades que devem ser destacadas aqui. Primeiro, nessa resposta, Jesus dá prova de que ele é o Messias. Se os homens quiserem argumentar em favor do Evangelho, que eles ouçam e que eles vejam que eu sou, e eu não só sou, como eu faço. Vai lá e diga para João, que quando bater a dúvida acerca da prisão da alma dele, diga para João o que vocês têm visto eu fazer. É como se Jesus estivesse falando para mim e para você nessa manhã. Irmãos, quando a dúvida bater na sua porta, quando a dúvida querer te aprisionar, faça perguntas a Cristo. Não é pecado. Pergunte a si mesmo o que é que eu tenho visto Jesus fazer. Porque Jesus tem feito grandes coisas, irmãos. Jesus tem feito grandes obras. Jesus tem abençoado. Às vezes você fala assim, puxa vida, mas e a minha vez? E a minha hora que não chega? E o meu conflito que estou parecendo lá a faixa de Gaza, vivo em conflito, vivo sendo bombardeado. E aí, pastor? E aí? Jesus continua no seu trono. Eu estava almoçando com o pastor Elias Dantas e tinha um casal de missionários. E aquele casal estava falando, pastor Elias, a gente precisa ajudar um pastor que está passando uma dificuldade muito grande. Começou a falar lá o problema tal. E o Elias Dantas me surpreendeu na resposta. Ele falou, não, nós não podemos livrar ele dessa situação. Porque se nós livrarmos ele dessa situação, nós vamos roubar a glória de Deus que quer ensinar ele alguma coisa. E aí o Elias começou a falar o testemunho dele. Ele falou, quando eu fui para a América, até coisa na lata do lixo lá eu pegava. Porque a igreja que me enviou me abandonou. A igreja me abandonou. E eu vivi momentos de dificuldade. Eu ia nos latões de lixo pegar cupom para poder trocar por comida nos restaurantes. E hoje vocês sabem quem é o Elias Dantas, né? Teve uma final da NBA transmitido para mais de 1 bilhão de pessoas no planeta, em que no intervalo do jogo na quadra, o presidente lá do Lakers, do Los Angeles, chama o Elias Dantas na quadra para entregar um certificado para ele pelos serviços que a igreja prestou na cidade de Los Angeles. Olha a honra. Mas antes, teve a lata do lixo. A gente só chega, irmãos, no topo, primeiro passando pela lata do lixo, para valorizar e reconhecer que toda honra e toda glória vem do Senhor. Vem de Deus. É maravilhoso. Então Jesus, ele dá provas de que ele é o Messias, no verso de número 4. E ele prega aos ouvidos e aos olhos. A resposta de Jesus para João é que as portas do Evangelho estão abertas para os rejeitados. Ninguém era mais indiscriminado na sociedade do que um leproso, do que um coxo, do que um cego. Eles não tinham valor algum. Eles eram um peso para a sociedade. Mas Jesus os curou. Jesus os libertou. Jesus os dignificou novamente. Então, o reino de Deus é para os pobres. É para aqueles que faliram espiritualmente. E isso não tem nada a ver com classe ou condição social. Porque há pessoas que estão podres de dinheiro e estão falidos espiritualmente.
o dinheiro na conta não para de crescer, mas só dorme à base de remédio. Não tem paz. Vivem enclausurados, vivem com medo. Medo do presente, medo do futuro. Então, Jesus disse: ide e anunciai a João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Vamos falar um pouco de João Batista agora, no verso 7. Quem foi o homem que estava com dúvida? João Batista, nas palavras de Jesus. Jesus define ele como um homem que não se curva às adversidades. Porque o texto diz que João Batista não era como um caniço agitado pelo vento. Ou seja, não era um homem com uma fé, assim, que toda hora dobrava para lá e para cá, sabe? Não. João Batista é um homem incomum, é um homem inabalável. Ele foi para a prisão, irmãos, para ficar com a consciência livre. Porque ele denunciou o adultério do rei Herodes. E o Herodes pegava a mãe e pegava a filha, Salomé também. Ele era pedófilo. E João sabia disso. E os outros profetas também sabiam, mas ficava tudo passando pano. Mas o João não. O João foi e denunciou. E aí o que aconteceu? O Herodes mandou prendê-lo. E a Salomé pediu a cabeça dele. Irmãos, o João preferiu o martírio do que a apostasia. Ele não era um caniço agitado para lá e para cá. Ele era um cara firme, forte. Então, Jesus define o João Batista como um homem que não se dobra diante das adversidades. Você está enfrentando adversidades? E eu sei que você está. Mas você não vai se dobrar. Cabeça erguida. Olhe para Jesus. Jesus, eu estou aqui. Jesus, não estou ouvindo nada. O Senhor está em silêncio. Mas eu estou aqui, firme. Se der certo, amém. Se der errado, amém do mesmo jeito. Não vou fazer barganha. Eu vou sair da igreja porque Jesus não arrumou para mim. Não. Continuo firme, Jesus. Aconteça o que acontecer. Nada vai alterar o meu amor por Jesus. Esse tem que ser o homem de fé. Que não se dobra às adversidades. Segundo lugar, verso de número 8. Jesus define João Batista como um homem que não se dobra às seduções de poder. Porque o texto diz que João Batista é um homem insubornável. Quem que vocês saíram a ver? Um bajulador? Que ficava ali elogiando o rei Herodes? Não. Um homem de roupas finas? Não. Um homem de vestidos finos? Não. Vocês estão diante de um homem de firmeza, robusto na sua fé, que não vendeu a sua consciência para alcançar o favor do rei, que não buscou as glórias desse mundo, mas cumpriu cabalmente o seu ministério. Por isso que ele não é comparado como um caniço atiçado pelo vento. Jesus define o João Batista como um homem preparado por Deus para uma grande obra. Vocês saíram para ver o cara lá do palácio, o bajulador, em busca de suborno? Não. Mas saístes para ver um profeta. Sim, eu vos digo, muito mais que um profeta. Este é aquele que está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Ou seja, João Batista foi um grande profeta,
veio ao mundo cumprir uma grande profecia. O nascimento de João Batista foi um milagre. A sua vida foi um exemplo. E o seu ministério foi uma demonstração de inabalável coragem. Peitou o rei e foi para a prisão. Às vezes você vai precisar peitar algumas pessoas que se acham poderosas na sua vida, viu? Que ficam tentando te subornar. Que ficam tentando te afastar dos planos de Deus. Você vai ter que peitar, você vai ter que se impor. Fala, escuta aqui, eu não vou me dobrar a isso não. Meu negócio é com Deus. Ah, mas Jesus está em silêncio, não está falando nada, não interessa. Eu creio piamente que Ele está no controle da minha situação e Ele... Verso de número 11. Jesus enaltece o João Batista. Na verdade eu digo, entre os nascidos de mulher, ninguém alcançou a envergadura de João Batista. Ninguém. No Antigo Testamento ele foi o maior de todos. Foi ele que preparou o caminho do Senhor. Foi ele que batizou o Senhor. Jesus disse que o menor no reino de Deus é maior que João Batista. O menor de nós aqui agora é maior do que ele. Agora eu fico pensando, meu Deus do céu, se o maior do Antigo Testamento, teve dúvidas e foi para a prisão, sofreu com depressão, martírio, angústia. Imagina, nós estamos falando do maior, tá? Imagina nós. Ai, pastor, a minha luta é grande, irmãos, é grande mesmo. Não existe luta pequena. Luta, olha, eu vou falar para você. As lutas vêm, parece aqueles, sabe aquele minotauro lá do UFC lá? Aquele cara que tá com as orelhas tudo, que vem assim, ó. As lutas que nós enfrentamos é essa. É 1, 2 rounds, é no fígado, no baço, aí você fala, meu Deus. A Bíblia diz, o meu justo pode cair, mas eu o levantarei 7 vezes. As lutas são pedagógicas. Ela não nos acaba com a gente. Mas ela nos coloca numa perspectiva melhor diante de Deus. Davi falou, foi bom ter passado por provações. A gente fica mais quebrantado. A gente fica mais humilde. Na prova a gente aprende a ter mais misericórdia dos outros. Na prova, a gente aprende a vencer a soberba, o orgulho. É na hora da prova e da aflição e do silêncio de Jesus que a gente fala assim, como diz os jovens aqui na igreja, né? Pastor, olha, é outra vibe, pastor. É outra vibe. Irmãos, você está desnudido. Mas eu tenho certeza que isso fará de você uma mulher e um homem de Deus valoroso nas mãos do Senhor. É que nem um labirinto, quando a gente entra para achar a saída é difícil, mas depois que você acha a saída, ufa, que benção, glória a Deus, encontrei a saída. Verso de número 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos
para ouvir, ouça. Ou seja, Jesus está dizendo assim, olha, o João que está preso, ele é como Elias. Elias veio na força do Senhor confrontar o rei Acabe e os profetas de Baal, conclamando o povo de Israel a abandonar os ídolos e se voltar para o Senhor. João Batista, da mesma forma, veio conclamar o povo de Israel a abandonar os ídolos, a se arrepender e voltar para o Senhor. Então, João Batista foi um homem acerca do cumprimento da profecia. Assim como a profecia nos disse que haveria o traidor relacionado a Judas Iscariotes, a profecia também dizia que antes do Messias viria o João, o que iria preparar o caminho do Senhor. Agora imagina você, se Jesus falasse para você assim, olha, ô Luizinho, você vai ser o João Batista, tá? Então você vai ser o cara que vai preparar o caminho do Senhor. Olha, o Luizinho falou, oxa, mas Jesus, que honra! Ô Luizinho, você vai ser o cara que vai batizar Jesus. Ô, Senhor, eu vou batizar Jesus. Nossa, que honra! Só que, Luizinho, a sua jornada não vai ser um spa. Você vai para a prisão, você vai ficar esquecido na prisão, você vai ter a sua cabeça degolada por um ímpio, comemorado numa festa de adolescente, da filha de Herodes. Você vai sofrer lá. Opa, Deus, essa parte eu não quero. Eu quero só a parte do batismo de Jesus. Quero só sair na selfie batizando Jesus. Para ganhar milhões de seguidores. Mas essa parte da prova... Irmãos, o crente que pensa só nisso, ele é muito imaturo, você concorda? E quem fala isso é o próprio Jesus. Olha lá no verso 16. Jesus comparou aquela geração a uma geração de meninos imaturos. Mas a quem eu hei de comparar essa geração? Olha, essa geração é semelhante a meninos que, sentado nas praças, gritam aos companheiros, mas não se contentam com coisa alguma, porque nós tocamos flauta, eles não dançam. Nós entoamos lamentações, eles não choram. Então, o João veio com uma mensagem séria, vivia de maneira austera, e o que aquela geração fez com João? Olha lá, o rejeitou e ainda dizia, esse João tem demônio. Por quê? Porque ele não comia e nem bebia com a gente. Esse João era esquisitérrimo. Comia gafanhoto com mel. Eu desconfio, vou falar sério agora, que João Batista era pernambucano. Porque lá em Pernambuco, até as bundinhas de tanajura no meio da farofa, fritinha, olha, gente, quem sabe fazer isso? Um dia eu estava pregando sobre isso, eu citei isso, aí tinha uma senhora aqui na igreja. Aí no outro domingo ela me veio com um saco de tanajura. Pastor, lá na minha rua tem, eu trouxe para o senhor. Quando eu olhei, irmãos, tinha umas tanajura que parecia que estava indo para a festa de Halloween. Uns olhos grandes assim, eu falei, Adriana, prepara aí, se vira, eu tenho que comer isso aí agora. Frita tudo que eu vou comer, porque senão vai ficar feio para mim. Então, só por favor, não me traga tanajura. A irmã Áurea lá, japonesa lá, ó, esposa do Valdeci, pastor Valdeci, ela costuma comer tanajura com maionese
O Valdeci é mais moderno, então ele molinho chimichurri, né, que você põe lá no... Né? E aí, então, o João Batista, por ter hábitos estranhos, aquela geração, o identificou como uma pessoa endemoniada. Agora, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e aí o que vocês... Ó que geração mais imatura. O João Batista, sério, né, nas suas vestimentas e tal, aquele pastor serião, né? Acusaram ele de estar endemoniado. Vem Jesus com uma mensagem repleta de graça, curando, sentando com pecadores, comendo. Aí eles acusam Jesus de quê? Glutão, não é? Olha lá. Olha aí, ó. O Filho do Homem come e bebe, e vocês dizem, aí ó, o glutão, bebedor de vinho, amigo de publicano, pecador. Irmãos, essa geração é do tipo que não querem nem o funeral e nem o casamento, porque nada lhe agrada. É a geração que está hoje na igreja que nada agrada. Está sempre procurando uma igreja melhor, um culto melhor, um pregador melhor, um pastor melhor, um estacionamento melhor, um local melhor. Para de ser imaturo. Contente-se com Jesus. Contente-se com Jesus. Deixe Jesus te surpreender. Portanto, querido, bateu aquela dúvida, tentou assaltar a sua fé, tentou te deprimir, você se vê enclausurado, você se vê numa prisão, você está preocupado. Olha, querido, você não pode alterar um milímetro sequer, um segundo da sua vida. Então, confia em Deus. Mas pastor, Deus não está falando comigo, Deus está em silêncio. Eu olho ao lado, eu vejo Jesus curando, eu vejo Jesus batizando, eu vejo Jesus abençoando. Mas e eu, pastor? E eu? Calma, calma. Você não vai passar desapercebido por Jesus. Jesus tem algo na tua vida que não tem para a minha. Eu nunca vou chegar à estatura, por exemplo, do pastor Elias Dantas. Mas eu também, talvez, nunca vou passar pelo que ele passou. Amém? Então, baixa a bola, fica firme, creia no Senhor, porque Ele está assistindo. Mas está em silêncio, não interessa, mas Ele está te assistindo. Se foi assim com João Batista, que era o maior, então, eu e você que somos os menores, temos que aprender a conviver com isso. Amém?